Você já ouviu falar muito nele, Torquato Neto, que é a nossa grande referência, o cara que mudou o conceito da Tropicália, que é o criador da Tropicália. E a gente vai mostrar agora a história do Torquato Neto, porque estão comemorando 50 anos de morte de Torquato Neto. Solta o VT. O Ítalo Mota esteve com o George Mendes, que é o primo legítimo de Torquato, que tem todo esse acervo, e ele abriu para você, junto comigo, conferir tudo isso. Vamos lá. Um poeta desfolha a bandeira e amanhã tropical se inicia, resplandente, cadente. 50 anos da morte de um dos maiores símbolos do movimento tropicalista no Brasil, Torquato Neto, que se destacou como letrista e mentor intelectual deste movimento. Se vivo estivesse, estaria com 78 anos. Hoje, o programa Mariano visita um rico acervo que traz toda a história de vida do poeta. Acervo coordenado pelo primo de Torquato, publicitário George Mendes. Os detalhes você confere a partir de agora. A alegria é a prova dos 9, a tristeza é teu porto seguro. Minha terra onde o sol é mais limpo e mangueira onde o samba é mais... O poeta Torquato Neto foi uma das figuras-chave da Tropicália, um dos movimentos de vanguarda de maior importância, ocorridos de meados dos anos 60 até o início dos anos 70, com forte repercussão posterior ao articular a tradição musical brasileira aos elementos da modernidade. Torquato participou ativamente da formulação do movimento, além de ter composto várias das canções que o marcaram, como Geleia Geral, Louvação e A Rua. Ainda levou a cabo seu colunismo cultural e outras experimentações artísticas. Aqui em Teresina, o publicitário George Mendes, primo do poeta, reuniu um acervo com peças e momentos que marcaram a vida do artista. Bom, Mariano, 50 anos da morte de um dos maiores símbolos do movimento tropicalista no Brasil, Torquato Neto. A gente está mostrando aí um pouco mais sobre esse acervo coordenado pelo primo de Torquato, publicitário George Mendes, né? Torquato, que é um artista de grande expressão, hoje referenciado pelos grandes nomes da música popular brasileira, né, Jorge? Eu diria que Torquato Neto é o ícone piauiense com representatividade na cultura brasileira. Quer dizer, o Torquato é uma identidade piauiense na cultura brasileira. Nenhum artista piauiense ganhou a notoriedade do Torquato, que saiu daqui muito jovem, foi estudar em Salvador, depois migrou para o Rio de Janeiro, passeou por São Paulo, trabalhando naturalmente, terminou passando uma temporada no exterior, retornando ao Rio para nunca deixar a sua Teresina. Teresina é a cidade do coração do Torquato, Teresina é a cidade onde Torquato nasceu e onde ele cultivou amizades, onde ele aprendeu as primeiras letras e de onde ele foi catapultado para o cenário nacional. Aqui nesse acervo, Jorge, a gente está trazendo algumas imagens para quem está em casa acompanhando. O que é possível encontrar? São livros, discos, enfim, o que é possível encontrar em todo o acervo? Em 2007, a viúva do Torquato, Ana Maria Silva de Araújo, me surpreendeu com um pedido, que era, na verdade, um questionamento. Ela dizia: Jorge, você quer receber o acervo de Torquato no Piauí? Eu estranhei a pergunta, naturalmente, mas disse a ela que se houvesse confiança da parte dela, eu receberia sim, com prazer, esse acervo. Bom, ela encaixotou o que ela pôde do Rio e, por frete rodoviário, mandou tudo para Teresina. Então vieram pôsteres, toda a iconografia existente do Torquato, todos os escritos, os originais dos poemas, das letras de música, das colunas, tudo aquilo que havia sido trabalhado por Torquato e que estava reservado no Rio de Janeiro, veio parar em Teresina. Cartas, cartões postais, correspondências entre artistas, enfim, um rico acervo que nos deu a condição de mostrar para o Brasil até um artista que o Brasil não conhecia.
O Torquato popular é o Torquato das letras das canções. O Torquato popular é o Torquato da música popular brasileira. Mas o Torquato que resolveu fazer cinema, que atuou fortemente no jornalismo cultural, que esteve presente em todos os movimentos de vanguarda, que deu essência e que foi medula e osso na cultura brasileira, esse Torquato está melhor representado a partir daquilo que mostramos, que encontramos no seu acervo. Torquato foi um autor, um poeta sem publicação de livros. Torquato não teve livros publicados, mas deixou um livro apenas pensado, que foi o livro chamado O Fato e a Coisa, que só depois que o acervo chegou ao Piauí foi que nós pudemos publicá-lo, divulgá-lo como ele bem merecia. Livro de poesias, né? Livro de poesias, livro do Torquato Essência, né? Da essência poética do Torquato. Já que você está falando dessas obras, que a gente está reunindo algumas, né, as principais obras publicadas após a morte de Torquato Neto, essa que foi de fato trazendo o Torquato verdadeiramente como ele sempre foi, e outras também foram publicadas posteriormente. Eu queria que você falasse um pouco dessas obras até a gente chegar nessa que foi lançada recentemente. A primeira obra publicada sobre o Torquato, ou com os poemas do Torquato, foi Os Últimos Dias de Paupéria, de 1973. Ele falece no final do ano de 72. Em março de 73, então, foi publicado pela Ana e o Ali Salomão a primeira edição do Fato e a Coisa, que é essa edição pequena que aqui está. Depois foi publicado essa outra edição, 10 anos depois, uma revisão ampliada dos Últimos Dias de Paupéria. Também com a coordenação da Ana Maria e do poeta Wallis Salomão. Muito tempo depois, Ana conseguiu, através da Editora Rocco, com o trabalho de Paulo Roberto Pires, publicar em 2 volumes a reunião da obra do Torquato, que foi chamado Torquatália, né? Nesses 2 volumes muito bem elaborados pelo jornalista Paulo Roberto Pires. Mas com a chegada do acervo, nós tivemos ainda a condição de publicar esse livro de arte, que é um apanhado sobre o processo criativo do Torquato. Sim. Como ele trabalhou, como ele trabalhava a palavra, o período, o verso, até construir uma ideia de poema, né? Também a partir da chegada do acervo, nós fizemos o Fato e a Coisa e fizemos uma reunião dos poemas de juventude do Torquato chamado Juvenilhas. Isso para mostrar como o Torquato amadureceu muito rápido do ponto de vista poético, porque a vida produtiva do Torquato não foi maior do que 10 anos de trabalho. Em 10 anos nós vimos um menino escrevendo poemas, depois ganhar expressão, um menino que se transformou num adulto brilhante, num poeta brilhante, não é? Reconhecido nacionalmente, né? E, por último, nós conseguimos realizar esse CD, que eu considero que é uma pérola, né? Pegando os poemas inéditos de Torquato e entregando a piauienses que cantaram Torquato a partir da sua própria expressão, mas tendo o Torquato como essência, o Torquato como unidade. E agora nós estamos lançando Torquato Neto Arte Inacabada, que é uma reunião de trabalhos de 16 autores entre locais e nacionais, pessoas como Augusto de Campos, pessoas como Paulo Roberto Pires, Cláudio Melo, pessoas como Edmar Oliveira, como Viriato Campelo, eu mesmo estou presente, Paulo José Cunha também está nesse livro, que tem um propósito, um grande propósito: explicar ou palmilhar os caminhos pelos quais a gente consegue compreender como é que um artista que não construiu uma obra em vida
como é que essa obra se constitui apesar da ausência dele. É isso que esse livro nos mostra. Nesse livro tem, por exemplo, o poema de abertura do livro, é o poema de despedida dele, chamado Fico. E o último trabalho do livro é um ensaio publicado por Torquato, quando tinha apenas 18 anos, em Teresina, chamado Arte e Cultura Popular. Bacana. Em Arte e Cultura Popular, o Torquato com 18 anos, a gente consegue perceber como é que estava muito bem plantada a semente de um grande artista, de um criador de alta expressividade. Torquato é singular na cultura brasileira e muito cedo a gente percebe como ele seria no futuro, o que nos deixa encantados e ao mesmo tempo espantados. Inclusive, essa obra foi lançada recente na Universidade Federal, no Sesc Cajuína também, exatamente nesse momento que marca os 50 anos da morte de Torquato Neto, né? É verdade. A Arte Inacabada é o carro-chefe da programação de homenagens que fazemos a Torquato Neto nos 50 anos de partida do poeta piauiense, do poeta da Tropicália. Então, além do livro, nós também ontem abrimos no Sesc Cajuína uma exposição chamada Torquatália 40 anos, porque 10 anos depois da morte do Torquato, nós montamos pela primeira vez essa exposição que trazia um pouco de Torquato em todos os campos artísticos. Nós montamos essa exposição no Teatro 4 de Setembro, em 1982, trazendo a Teresina o Ali Salomão, Ana Maria Duarte, Oscar Ramos, Benedito Nunes, o poeta Cacaso, o poeta Antônio Cícero, também piauiense, e fizemos um grande movimento em 1982 aqui no Piauí. E agora estamos fazendo de novo, né, toda essa homenagem da qual Torquato é absolutamente merecedor. Jorge, eu queria agradecê-lo por aceitar o convite do programa Mariano de poder mostrar esse acervo, né, contando um pouco da história de vida do nosso anjo torto da Tropicália. Dizer que é um trabalho que eu sei que a gente teria uma tarde inteira para conhecer, ainda não seria suficiente, e eu acredito que outros projetos virão também a partir desses 50 anos de morte. Afinal de contas, é uma história que ela é eternizada e vai ficar para sempre, né? É verdade, é espantoso como isso acontece. Eu sempre conto uma história para mostrar que, ao que tudo indica, esse movimento em torno do Torquato não vai parar. A minha filha, Suyá, um dia desse virou para mim e disse: pai, depois do livro, ainda tem alguma coisa do Torquato para ser mostrada? Eu disse: minha filha, eu não sei, mas, ou melhor, suspeito que até saiba, porque eu recebi recentemente uma ligação de um artista paulista chamado Gustavo Galo, um compositor que nos pedia autorização para gravar Torquato Neto. E eu perguntei a ele, eu disse: pai, você encontrou algum texto inédito do Torquato e musicou? Ele riu e disse: não, eu encontrei um texto em prosa do Torquato chamado Cordiais Saudações, e resolvi pensar alguns trechos, alguns períodos desse texto que eu consigo entender com consistência poética. Por isso, eu cantei Torquato do princípio ao fim. Ou seja, quem é que vai parar o Brasil em torno de Torquato? Acho que ninguém. Sem dúvidas. Torquato Neto, 50 anos da morte do anjo torto do movimento tropicalista, e a gente trazendo esses detalhes, especialmente para vocês que acompanham o programa Mariano. Mariano, é com você aí no estúdio. Você me chama, eu quero ir pro cinema. Você reclama, meu coração
matéria, belo documento contando a história desse grande artista piauiense que o mundo venera e aplaude. Parabéns mesmo, viu? Parabéns ao Ítalo, a produção, o Tarcísio, o que fez os cortes, né? Jardel, e foi você que fez, que foi fazer o acervo, foi? Olha que bacana, belas imagens. Parabéns, viu? A equipe de ouro da O Dia TV.